Sejam bem-vindos ao Pode Ser. E para colaborar, para estimular, para levar essa proposta, eu tenho 2 convidados especiais aqui. A Cíntia e o Igor. Vocês podem se apresentar, por favor? Sim, olá pessoal, eu sou a Cíntia, eu já auxilio a Lili nessa caminhada já tem algum tempo, mais de 3 anos, a gente atua com marketing, né, nas redes sociais, YouTube, então eu estou dando esse auxílio para ela e agora no Pode Ser, nesse episódio com vocês. Olá pessoal, eu sou o Igor Charchak, conheci a Lili através da produtora, tem uma demanda muito legal sobre episódios de podcast, a gente está orientando e produzindo junto com ela esse conteúdo incrível para vocês. Então vamos lá, Lili, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente, quem é a Lili Marlene? Ok, quem é Lili Marlene? Vou contar um pouco da minha história. Eu nasci no Rio Grande do Sul. Meus pais eram agricultores, pessoas muito simples. E quando eu tinha em torno de uns 7 meses, migramos para o Paraná. Imagina aquelas viagens de caminhão, em terra batida. Eu, um bebê de 7 meses. Porque o Rio Grande do Sul, para meus pais, já não dava mais. E Paraná era uma promessa, era a terra prometida. Então, meus pais passaram junto, claro, eu e meu irmão, nós, os únicos 2 filhos naquele período, e assim a nossa vida foi de agricultores. Eu fiquei com meus pais até 14 anos e pouco. Mas eu queria sair. Na realidade, acho que eu queria fazer o meu encontro, né? E imagina, a minha geração não era uma geração para fazer aventuras. Era uma geração para casar, ter filhos, ficar na colônia. Mas eu não me via ali. Então, eu queria alçar voo. Mas para onde? Como? Só tinha um caminho. Você sai para trabalhar. E foi assim. Eu saí para trabalhar em casa de família, cuidando de criança. Mas eu queria estudar. O meu objetivo era estudar. Então pensa que hoje as pessoas são empurradas a estudar. Há 50 anos atrás, as pessoas buscavam estudar, não tinham as mesmas oportunidades. Trabalhava de dia e estudava à noite. O próprio estudar antigamente era uma oportunidade, nem todos tinham, né? E era assim, se você conseguisse chegar até o ensino médio, nossa, é como hoje a faculdade, até uma especialização. Mas eu tinha aquele propósito e fui caminhando nessa busca. Tudo bem, com dificuldades, mas quando você tem esse propósito, é interessante, parece que nada te para, né? E aí, claro, fui contra muitas opiniões, para variar. E aí, como eu trago um nome histórico, um dia eu ouvi numa casa as crianças tocando um disco de vinil com a música. Foi a primeira vez que eu ouvi a música, né? É a música da abertura, né? A música da abertura. A minha mãe, ela falava que ela tinha posto esse nome em mim, porque esse nome se referia a uma canção, mas ela falava alemão. Minha mãe é descendente de alemão. Então, ela falava alemão e ela cantava essa música, mas eu não entendia nada, né? E aí eu não tinha referência, porque eu não tinha nenhuma outra criança que se chamava Lili Marlene. E aí... Tudo bem, quando eu ouvi a música, eu comecei a querer entender aquilo. Mas não era o principal, né? E a vida seguiu. Consegui estudar dentro das condições, depois, com 20 anos, eu queria ir mais longe. E aí eu queria ir para uma cidade maior.
Nesse momento você morava em qual cidade, Lili? Eu morava em Campo Mourão. Ah, do lado aqui. Do lado. Quer dizer, para quem estava no sítio, na colônia, Campo Mourão era um cidadão. Eu conseguia até me perder nela. Né? Meu Deus. E aí eu fui para Campinas, bem de aventureira mesmo. Eu tinha 20 anos, não tinha ninguém lá, não tinha um parente, não tinha nada, não tinha emprego. Eu vejo hoje que as pessoas querem sair, elas já querem chegar num lugar empregada, né? Um lugar para morar. Mas eu não tinha. Ah, umas amigas foram, uma prima foi, também vou. Aí vamos para pensionato, uma vida dura, difícil, mas não olhava para trás. Essa coisa de, eu vou voltar, não. Teve uma frase muito interessante que eu li aquelas revistinhas acendedor da Seishonoye, destrua a ponte que você acabou de atravessar. E isso foi tão marcante porque eu não deixei nada para trás. Legal. Eu falei, não, vou voltar. As circunstâncias iam ser difíceis, mas é interessante para o buscador, porque nós somos buscadores, não é? Para o buscador, não tem essa de eu vou desistir. É difícil? Não, mas tudo bem, a gente dá um jeito, não sei como. O como não era comigo, não é? E assim eu fiquei 5 anos em Campinas, fiz parte dos estudos ainda preparatórios, não é? Até o ensino médio, fiz um curso técnico, mas chega uma hora que você quer voltar. A vida é interessante, ela é bem circular, né? Você quer voltar. E aí eu falei, eu quero voltar para perto da família, não tinha ninguém lá. E aí eu voltei, mas eu já voltei com recurso de trabalho, enfim, e assim, né? Vamos vivendo a vida, vamos seguindo. Trabalhando, ajudando a família, buscando progredir de alguma forma, e os anos se passaram. Mas parece que eu não caminhava numa direção própria. E eu creio que muitas pessoas fazem isso. Elas se envolvem com os problemas do dia a dia, com os familiares, e eu tenho isso muito forte, essa coisa de ajudar as pessoas. Né? Então eu queria ajudar irmão, eu queria ajudar pai, eu queria ajudar amigo, eu queria ajudar todo mundo. Mas eu também me ajudava nisso, mas o meu foco principal era com essas pessoas à minha volta. Aí eu acabei desenvolvendo um trabalho com comércio, fui bem, trabalhei anos assim, mas um dia eu falei, eu não quero fazer isso para toda a vida. Né? Eu me via lá na frente, fazer aquela projeção que todos nós fazemos, né? O que eu quero fazer daqui 10, 15 anos? Não me via no comércio fazendo a mesma coisa, aquela motivação, aquela necessidade inicial já tinha passado. Aí eu vou voltar a estudar. Aí, o que eu vou fazer? Pedagogia, porque sempre gostei muito da área educacional, biologia, gosto muito de biologia. Então, quer dizer, qualquer coisa, quando você quer aprender, você vai aprender. Com certeza. E aí um dia eu vi, né, um anúncio do curso da psicologia, que ia começar, isso era final de 1900, e falei, vou fazer esse curso. Nossa, foi uma enxurrada de críticas. Para que você vai estudar? Por quê? Você tem um comércio, você vai bem. O que você vai fazer? Vai pendurar esse diploma onde? Falei, não sei, eu vou estudar. Para algumas pessoas o importante é o dinheiro, né? Era o dinheiro. O status que o dinheiro traz, né? Aquilo, o que você vai fazer com isso? Você vai ganhar dinheiro com isso? Você tem um comércio? Falei, mas não é isso. Falei, eu quero conhecer mais. Como eu sempre gostei de me conhecer, de fazer essa busca, de conhecer um pouco mais da vida, falei, psicologia, ser humano, aquela coisa. Eu trabalhava com pessoas, principalmente com mulheres, e eu percebia muitos conflitos. Eu trabalhava na área de estética, cosmético, as pessoas vinham em busca disso, mas o conflito era outro. Sim. A busca era outra. Uhum. E aí, fui fazer psicologia. Tá. Você tinha que idade nessa época, Lili? Quando entrou na faculdade? 39. Que legal. 39 anos. Isso foi em 1999. E aí, para muitas pessoas, a minha vida já estava definida. Sim. Vai mexer nisso por quê? Falei, eu não sei.
Porque eu nunca tive essas respostas que as pessoas vão buscar hoje. Eu quero fazer isso, isso é certo, é esse caminho. Não, algo me chama por esse caminho. Exatamente. E aí as coisas vão acontecendo. E elas vão... É só questão de você decidir, eu quero fazer isso. Como vai ser lá na frente, a gente não sabe. Mas a gente vai seguindo passo a passo o caminho, né? Tem uma intuição em nós. Todos nós temos uma intuição mais forte do que a maioria consegue reconhecer. E aí eu me orientei a vida toda pela intuição. Não foi uma coisa, minha mãe me orientou por aqui, professores me orientaram por ali. Não, eu falo que eu tinha uma fé misturada com essa intuição, e que eu tenho até hoje, Sim. Mas eu penso que naquele período, quando você é mais jovem, você tem isso junto com uma aventura, com uma busca de desbravar algo, não é? De buscar realmente um sentido maior na sua vida. E aí eu fiz psicologia, mantendo o comércio, não pude fazer o que minhas colegas fizeram, ir para congresso, da mesma forma que elas, fazer grupos de estudos, porque eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Mas tudo bem, foram 5 anos muito desafiadores, sem finais de semana, né? Você não tem. A psicologia te exige muita leitura, muita interpretação de texto, enfim. Fechei o curso, comemorei, que é aquela coisa que você tem que comemorar, Sim, né? Claro. Toda conquista na vida você tem que comemorar. E aí as pessoas diziam assim, e daí, o que você vai fazer agora? Eu falei, não sei, vou descansar. Porque estudar cansa. Com certeza. É verdade. E principalmente quando você tem foco, ou quando você se exige foco. Né? E aí eu fui viajar um pouco, eu me dediquei um pouco à loja, fui procurar um trabalho voluntário, porque é interessante, aí você tem mais um conhecimento, você quer oferecer. Eu fui procurar, eu sempre tive um viés espiritual forte, mas nada muito definido, assim, religioso, ou essa linha, ou aquela, não, eu só sentia que havia uma necessidade espiritual em mim. E fazer esse trabalho espiritual não era uma coisa teórica, não era algo que eu tinha que, eu vou seguir essa pessoa, esse guru, não, eu queria o conhecimento. Uhum. Foi um período que eu me envolvi com todo tipo de leitura que pudesse me ajudar espiritualmente. Legal. Eu já fazia isso antes, mas aí eu tinha o embasamento da psicologia. Sim. E aí eu fui, inclusive, numa casa espírita, que tem um trabalho muito bonito, que é um trabalho de auxílio às pessoas. E lá eles acabaram me aceitando e me introduzindo no grupo, né? E eu fui ficando. Eu fiquei ali durante 10 anos. Você se sentiu acolhida, então? Eu me senti acolhida, mas eu também fazia um trabalho. Eu não ia lá simplesmente por uma necessidade minha. Uhum. Eu ia porque eu sentia que ali eu podia aprender. Que legal. E esse aprendizado, eu sou uma pessoa que gosta de aprender. Uhum. Né? Tudo bem, você vai me dar um desafio? Tá, o Igor me falou isso, né? Tá, como é que o Igor faz? O Igor faz assim, assim... Tá bom, então eu já entendi como é que o Igor faz, agora eu vou fazer do meu jeito. Perfeito. Né? E ali, durante esse período, eu fui inspirada, mais e mais inspirada, a fazer um trabalho que nem eu sabia o que era. E aí tinha dia que eu falava assim, hoje eu não vou. E aí, sabe quando você tem que se puxar a orelha e falar assim, vai porque você precisa ir lá, eles precisam do seu trabalho e você também precisa estar lá. E assim se passaram 10 anos. Aí um dia eu tive uma inspiração. Eu gostava de caminhar, normalmente sozinha. Como eu sou bastante visionária, né? Você vai abrindo umas telas. E aí, uma mensagem de uma figura feminina, que eu entendi sendo uma autora espiritual que eu seguia, me deu todo um panorama do que seria o Instituto, que é hoje o Instituto Consciência do Ser. Mas falei, não, é visão, né? Gente visionária vê tanta coisa, vai ver que é fantasia. Mas tá bom, aquilo ficou tão, assim, forte, aí eu fui procurar um sensitivo, quer dizer, eu já frequentava um lugar, e aí um dia lá ele falou assim, então, e você? O que você quer? O que você precisa, tal? Eu falei, olha, eu tive uma
acho que é uma ideia, uma fantasia, algo que não, né? Quando eu comecei a falar, ele foi completando. Eu falei, você quer trabalhar com isso, com isso, com isso, com isso, com aquilo, tal. Falei, mais ou menos por aí. Porque eu não tinha isso tão claro, não é? Uhum. E aí ele diz, tá bom, é isso mesmo, você tem que fazer. Você tem que fazer. Falei, como eu tenho que fazer? Ele falou, você já devia ter feito. Mas você se desviou muito do seu caminho. Você está atrasada. Deu aquele, sabe, aquela na boca do estômago, que você fala, friozinho na barriga? Como é que eu vou fazer isso? Ele falou, você vai fazer. Falei, mas eu não tenho dinheiro, porque isso é uma construção, em primeiro. Sim. Eu não tenho... Ele falou, você vai fazer. E vai ser um local sem retorno financeiro. Desde que eu me formei, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei com psicologia clínica. Uhum. Eu não fui para a empresa, eu não fui para outros setores, eu fiquei na clínica. Então, a minha especialidade é clínica. Falei, então, da clínica eu me mantenho. E eu já fazia um trabalho com Hélio Couto, que é um desenvolvedor de da consciência do ser humano, enfim. E eu já tinha conhecido o Hélio. Então, eu já fazia um pouco de trabalho com ele. Tá bom, então vamos fazer. Já que é para fazer, vamos fazer. Por onde? Não sei. Empréstimo, dinheiro? Não, então tá, vamos começar a trabalhar a mais. E durante um ano eu fiz uma economia. Essa economia deu 50 mil reais. Uhum. A obra, quando terminou o projeto, dava 300 metros, um sobrado. Sim. E aí, o que você faz com 50 mil? Nem o terreno. Não... Quase nada. O terreno eu tinha, né? O terreno já tinha, O terreno então. eu tinha, que era do lado da minha casa, e estava ali, que eu nunca construí e nunca consegui vender. Olha só. Toda vez que eu tentava vender, não saía a venda. Às vezes já estava destinado, né? É um propósito já com esse terreno. E aí eu chamei um engenheiro que é pai de umas vizinhas minhas. Sim. E aí eu falei para uma delas que estava fazendo engenharia, falei, fulana, você vai fazer o projeto? Ela falou, não, mas eu não consigo. Ela falou, meu pai faz. Foi muito interessante, porque não foi uma coisa... Eu só falei, olha, eu quero que tenha mais ou menos essas dimensões, tal, X, sala. E ele falava assim, que engenheiro pensa meio quadrado. Ele falava assim, mas não vai dar, não vai dar. Aí veio a filha fazendo arquitetura, trouxe uma maquete. Eu falei, então é isso. Aí elas, filhas, conversando com ele, um dia ele chegou com o projeto, falou, tá aqui. Ele ocupou praticamente todo o terreno que era permitido. Uhum. E o Instituto começou a ser construído. Que legal. Em 2016. Foi bem num período de recessão. Por isso que quando as pessoas dizem assim, eu não tenho dinheiro, mas para mim sempre foi dito, eles vão te ajudar. Eles vão fazer. Uhum. Falei, eles, mas como assim? Né? Eles quem, Lili? Então, eles quem? Porque na época eu também tinha isso meio vago, né? Você vai buscar nas pessoas uma ajuda financeira. Eu não tinha condições de pegar empréstimo em banco. Aí falou, tem uma equipe espiritual que quer que essa construção saia, porque isso é uma âncora para os trabalhos nessas terapias, para desenvolver o ser humano. Você foi preparada para isso. Então, por que eu falo tanto em caminho? Porque você não sabe o caminho, mas você está sendo preparado o tempo todo para esse caminho. E só que ainda bem que a gente não sabe. Eu falo que ainda bem que eu não sabia, porque se eu soubesse, provavelmente eu teria desistido. Sim. Se eu soubesse como é burocrático você começar uma instituição sem fins lucrativos, como que é difícil trabalhar com pessoas, trazer voluntários, trazer pessoas, e aí não tinha parâmetro, eu não tinha nenhum parâmetro. Sim. Dessa instituição. E aí eu encontrei, fui direcionada para um escritório de contabilidade que me ajudou a estruturar tudo isso. Estou com eles até hoje, estou muito grata, né? O pessoal do Êxitos, a Nancy. E aí eu fui fazendo, por etapa, falei, bom, 5 anos eu faço isso. Se em 5 anos fizer, tá bom.
Legal. Eu parei, eu acho que uns 4 meses de intervalos que eu fiz, em 2 anos e meio estava pronto. Nossa. 2 anos e meio, e eu falei, não, eu vou fazer primeiro a estrutura, aquela estrutura mais grosseira, depois eu vou fazendo sala por sala. Aí você fala, não, mas acho que dá, acho que dá. É mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E quando eu vi, estava pintado, estava pronto. Nossa. E ficou mais de 500 mil na época. Que legal. E eu consegui, com o meu trabalho, e aí isso para mim foi uma prova assim, não espere ganhar na loteria. Sabe aquela coisa? Não espere que as pessoas vão te ajudar. Eu lembro que uma amiga de faculdade, um dia ela falou assim, mas Lili, quantas pessoas estão te ajudando? Quem é que está dando dinheiro? Quem financia? Quem financia? Quem são os teus colaboradores? As pessoas ficam curiosas, né? Como que você vai fazer um negócio desse? Porque nem eu acreditava, graças a Deus que eu não foquei muito nisso, né? Eu ia etapa a etapa. Sim. Eu falei, olha, desse lado não tem ninguém. Eu recebi, na realidade, menos de R$9 mil de doação. Meu Deus. Para pagar uns boletos lá, ajudar um pouco nos funcionários. E eu falei, olha, desse lado não tem praticamente ninguém, mas do outro lado deve ter um povão, e esse povo deve confiar muito em mim. Eles são eficientes, né? Eu falei, olha, por eles, esse negócio está saindo. E que ano que foi o primeiro atendimento do Instituto? Quando o Instituto começou realmente a funcionar? Pois é, né? A vida, ela vai te colocando desafios. Sim. O Instituto terminou em 2018. No final de 2018, o Instituto estava pronto. E eu trabalhava aqui no centro, tinha um consultório aqui no centro. Falei, bom, não dá para ficar nos 2 lugares, não dá para eu ficar aqui e lá. Eu não posso começar esse trabalho lá sem eu estar presente. Aí eu transferi meu consultório, né, pedi permissão, né? Porque sempre é aquela coisa, se a obra não é minha, exatamente, eu não vou usar. Pedi permissão, se eu podia instalar meu consultório ali. E aí eu comecei a atender. E eu atendi os meus pacientes que já seguiam comigo, os que vieram, mas eu abri também um atendimento com valor social. Legal. Na psicoterapia. Como eu já tinha uma formação em Reiki, eu fiz a formação em Reiki como mestre Reiki para o Instituto, que também foi uma orientação, foi aquela necessidade, e eu nem entendia. Eu falei assim, Reiki? Mas Reiki? Como assim? Né? Como é que eu vou trabalhar com tratamento de Reiki para o público? E aí, mas tudo bem, sabe aquela coisa, vai e faz. Eu tinha um mestre, eu agradeço muito essa pessoa, porque ele foi muito significativo, o mestre Uriel Abarca, que é argentino. Ele vinha ao Brasil para dar as iniciações de Reiki, e aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, mestre Uriel, eu preciso fazer o mestrado. Uhum. Muito interessante, ele falava, muito bom, vamos fazer. Aí durante 1 ano ele veio para me dar esse mestrado, que é diferente do mestrado acadêmico, é um mestrado espiritual. E aí eu fiz isso em 2017, eu terminei em 2017. Então, em 2018, eu já estava podendo trabalhar com Reiki. E aí, nós começamos tratamentos. E aí, uma moça veio trabalhar comigo, a Sandra Meires. E a Sandra escolheu ir trabalhar comigo, ela tinha sido minha aluna, minha iniciada em Reiki. A Sandra foi muito significativa ali, porque ela se desenvolveu dentro do Instituto. E ela atendia os tratamentos de Reiki. Eu atendia os tratamentos psicológicos e dava seminários de Reiki. Então, nós começamos em 2019. Daí, em 2020, quando saiu, na realidade, o alvará, vem a pandemia. Aí fecha tudo. Mas nós não paramos assim, nós fomos com muito cuidado, não é? Fomos atendendo com muito cuidado, passamos 2020, eu acho que foi em 2020 que você apareceu, Cíntia? Sim, 2020, que a gente começou um trabalho de marketing, mediante a necessidade aí, em plena pandemia, né? Porque aí, esse sensitivo, ele é o Maurício lá de Ourinhos, e aí um dia... Eu fui até lá, eu ia de vez em quando lá, e aí ele falou assim, você tem que mexer com redes sociais.
Eu falei, ai, mas esse negócio é muito estranho, eu não sei, eu não domino. Ele falou, não interessa, você vai fazer. Você tem que levar o nome do instituto. Sim. Porque todo mundo hoje está na rede social, né? Pois é. E aí, a Cíntia veio, uma pessoa da família me passou um cartão dela, eu entrei em contato, e aí começamos timidamente. Sim, engraçado que foi bem na época que eu também estava começando no marketing, né? Eu também não tinha muito conhecimento. E aí surgiu a Lili, que também não tinha nada de rede social. Eu falei, vamos pegar, vou fazer essa experiência com você. E deu muito certo. Eu fui crescendo junto, a gente foi crescendo junto, né? Ali na questão do marketing, que foi logo a hora que eu comecei. E foi bem legal esse trabalho, porque a gente está até hoje, além das redes sociais e tudo mais, a gente somos amigas, né? Vamos dizer assim. Foi uma troca entre as duas. Foi. Que legal. E eu fui muito ajudada nesse caminho. Eu sei que muito do conhecimento que eu tenho, até desenvolvimento pessoal, foi através do Instituto, de estar ali. Que legal. Lili, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente falou tanto do Instituto aqui. O Instituto é o Inconcer, correto? Sim. A pronúncia é essa mesmo. Na realidade, Inconcer é Consciência do Ser abreviado. Entendi. Instituto Consciência do Ser. Inclusive, vamos colocar na tela o site do Instituto, para quem quiser acompanhar o site também. Mas o que é o Instituto e o que ele faz? De que forma que o Instituto atua na comunidade hoje? Quais são os benefícios que ele traz para as pessoas que o procuram? Então, como o Instituto tem vários projetos, Sim. Tá? Consciência do Ser. Trabalhar com a consciência das pessoas individualmente. Porque quando se fala, não existe consciência coletiva. Consciência é um processo individual. E isso é uma recomendação que eu sempre recebi dessa equipe espiritual. Então, certos trabalhos lá que são grupais, assim, todos vão evoluir em grupo. Não, você pode fazer um trabalho em grupo, como a gente tem grupo de estudos, mas cada um tem o seu processo. Assim também é na yoga, que é um outro projeto, assim é na meditação, assim é no processo terapêutico, psicológico, assim é no reiki, o reiki é individual. Porque é um processo interno, não dá para você dizer, entendi, tá, entendi. Hoje tem muitas imersões para despertar da consciência, para ampliar a consciência. Nada contra. Eu acho que sempre é um começo. Mas o meu trabalho é ajudar a resgatar essas pessoas para elas mesmas, desde que elas me permitam, é claro. Sim. Né? Então, a proposta do Instituto é dar esse suporte para as pessoas fazerem esse caminho sem uma dependência psicológica, sem uma dependência, você é um guru, o Instituto é uma... Resolve minha vida. Resolve minha vida. Não, ela vem para a meditação, ela tem a experiência dela, ela pode compartilhar, mas ela não está atrelada ali. Então, o Instituto é para que realmente as pessoas tenham a oportunidade de conhecer essas terapias integrativas, sem conotação religiosa, sem aquele esoterismo que é muito comum. Né? Então é esotérico. Não. Então, reiki é religião? Não. Né? Claro que em outro momento podemos falar mais sobre isso. Uhum. Então a mesma coisa a meditação, hoje a gente tem a meditação com os gongos planetários, que o Marcelo e o Marco, que futuramente, provavelmente, se eles aceitarem falar sobre isso, vai ser muito interessante. É um processo interno. Legal. Vibracional. Então, o Instituto trabalha com terapias integrativas ou terapias vibracionais integrativas, mas principalmente essa busca de cura e de autocura. Entendi. E quais as terapias hoje que o Instituto tem, que oferece para a comunidade? Então, hoje é o reiki, a psicoterapia, a meditação, a yoga, os grupos de estudos. E nós temos aí outros projetos agora nós temos um espaço a mais, porque saiu a lei que dá ao Instituto a condição de utilidade pública. Que legal. Nossa, isso foi muito uma bom. conquista também. Uma né? conquista.
Quanto tempo, né, tentando essa conquista? Eu tinha até esquecido disso. Daí o vereador, que estava nas mãos dele, né? Porque eles tinham que fazer toda aquela avaliação para depois mandar para o prefeito para sancionar e para tornar lei. E agora nós vamos recorrer ao Estado também. Quem que é o vereador que está cuidando dessa causa É o aqui? Montovani e mais algumas pessoas ali. Que legal. Flávio. É do gabinete dele. Que legal, que legal. Lili, a gente fala bastante em autoconhecimento, né? Talvez para as pessoas que estão em casa assistindo seja um pouco difícil entender o conceito. O que é o autoconhecimento que você tenta fazer com que as pessoas desaflorem em si mesmo? Como que a gente faz as pessoas terem esse desejo pelo autoconhecimento? É aquilo que não está funcionando para você. Na realidade, se eu já andei por muitos caminhos e eu não descobri qual é o meu caminho, eu tenho que começar esse autodescobrimento. Sim. Quem sou eu? O que faço aqui? O que eu busco? Do que eu dependo? O que realmente eu posso entender de mim mesmo? Então, são todos recursos. Um recurso não substitui o outro. Sim. Então, se a pessoa vem para a psicoterapia, não adianta ela querer fazer tudo. Vamos fazer um combo. Não funciona assim. Ela precisa de tempo, ela precisa processar. Então, ela entra no processo psicológico. Quando eu sinto que ela tem abertura, que ela busca, que ela aceita, eu sugiro a ela fazer uma experiência com as outras terapias. Legal. Então, nada é imposto, não é? Bacana. Aí, depois desse autodescobrimento, ela começa a ganhar um pouco mais de autoconhecimento, para daí ampliar um pouco mais a consciência. Eu acredito assim, as pessoas hoje chegam no consultório ou em algum lugar, elas querem uma fórmula mágica, né? Resolva todos os meus problemas. Resolva agora. E às vezes elas não têm a paciência do processo, né? Porque autoconhecer é uma coisa que demora para você se autoconhecer. Ela quer um relacionamento, mas ela não sabe nem quem ela é. Para começar um relacionamento. Que impede esse relacionamento? Exatamente, né? Porque às vezes tem muitas crenças, né? As pessoas vêm com muitas crenças. Sim. Que são impostas desde pequeno. Então, acho que a dificuldade maior está em a pessoa aceitar o processo, né? Que é um processo, assim, mais demorado, mais lento. Então a pessoa chega e fala assim, eu quero arrumar um namorado. A qualquer custo eu quero arrumar um namorado. Aí você tem que ver qual é a relação que ela tem com ela. Porque se ela não tiver uma boa relação com ela, que é que ela vai atrair? Quem também não tem uma boa relação consigo mesmo. Será que isso vai fluir bem? Eu quero um trabalho, eu quero me desenvolver nisso, naquilo. Mas como é que você lida com isso? Qual é o propósito disso? Porque tem que ter um propósito. Sim. Primeiro você tem que ter uma forte intenção. Depois você tem que ter muito boa vontade. E haja boa vontade. Com certeza. E depois, claro, intenção, boa vontade e propósito. Se você não tiver propósito, você não vai a lugar nenhum. Legal. Você precisa disso. E às vezes eu pergunto para não, eu quero fazer porque eu quero. Falei, cadê a boa vontade para fazer isso? Não, mas eu quero, mas eu estou fazendo. Qual é o propósito disso? Não sei. Falei, se você não sabe onde você vai, onde você quer chegar, como é que você vai avançar? Para quem não tem um rumo, qualquer direção, exato, basta, né? Só que daí você se perde mais ainda. É bem mais fácil. E se existe algo que eu percebo no ser humano, é essa ideia de que eu estou perdido. Porque hoje nós temos tanta informação, nós temos tantos recursos, nós temos tantos caminhos para seguir. Tudo chega tão rápido, né, Lili? Chega tão rápido, e aí as pessoas querem absorver. Você tem que aquietar. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais técnica. Você que é psicólogo de formação, o que você sente hoje das pessoas que chegam para você? Qual que é o estado das pessoas que chegam para você hoje? Ou é uma consciência... as pessoas já se conhecem, já se descobriram, ou a maior parte delas está perdida nesse processo? A maior parte está perdida, mas ela acha que ela está no caminho certo. É que todo mundo acha que tá bombando, o problema, né? é o outro. O problema é o outro. Sempre. O problema é o governo, é o outro, é isso, é aquilo. Né? Até Deus
Entra É nessa. culpado? Se não é culpado, não está me ajudando, não é? Olha só. Não está resolvendo o meu problema. Então, quando a pessoa chega e fala assim, não, eu estou aqui, mas quem devia estar aqui era minha esposa, ou quem devia estar aqui era meu marido. Eu falei, não, você está aqui é porque é você que tem que se trabalhar. Mas a pessoa precisa mais. Eu falei, você não vai fazer pela pessoa, você vai fazer por você. Então a pessoa, dali um pouco, ela fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então você vê, isso para mim é desconhecimento. Sim. Ela não conhece, ela não descobriu que ela tem esse potencial, que ela faz isso dessa forma e que dá aquele resultado. E por quê? Porque nós fomos nos desenvolvendo em padrões. E aí o padrão está no automático. Eu estou fazendo. Por quê? Porque eu domino, está no automático, eu nem percebo. Sabe como dirigir? Uhum. Você nem sabe se você trocou a marcha ou não. Vai no automático. Vai no automático. Hoje com os carros automáticos piorou. Pior ainda o processo. Agora que vai A mesmo. pessoa se perde mesmo, não é? Uhum. Então, o que eu percebo é assim, a pessoa ela está no sofrimento, ela está perdida, mas ela está brigando para que as coisas deem certo a partir do entendimento dela. E entrar num processo terapêutico sempre é dolorido, porque eu vou ter que abrir uma caixa. Sabe aquela caixa preta? Eu tenho que abrir aquela caixa. E eu tenho que olhar para as coisas que talvez eu nunca quis. Tem gente que foge da terapia exatamente por causa disso. Porque ela quer uma resposta, mas ela não quer sair da chamada zona de conforto, que eu chamaria de zona de desconforto. Mas é conhecida, né? Sim. Então ela fica porque é conhecida. E é confortável. De alguma forma ela não precisa fazer esforço. E é mais fácil. Ela não precisa fazer esforço. Sim. Então, quando a pessoa fica no processo terapêutico, ela dá uma melhorada. Ela fala assim, acho que eu já não preciso mais. Tá bom. Eu penso que você precisa. Dali um pouco ela volta. Eu pensei que eu já tinha melhorado. Falei, não fuja de você, porque isso é fuga de si mesmo. Por isso que o Instituto Consciência do Ser, você pode ser o que você quiser, você só tem que se permitir. Então, quem é esse ser que habita em você? Porque a fachada é ego. Quer dizer, nós não sabemos quem somos. E o pouco que sabemos, achamos que sabemos muito, mas sabemos muito pouco. E às vezes eu fico me perguntando, assim, bom, ainda bem que eu tenho esta fé que me conduz. Porque se eu não fosse uma pessoa de fé, e é uma fé genuína, não é uma fé de religião, não é uma fé que me foi colocada. Até o meu mentor, ele me passou uma mensagem dizendo que a minha principal função, e que eu faço isso de coração, é estimular a fé nas pessoas. Que legal. E nem eu sabia que eu fazia isso, né? Porque eu tenho uma fé natural. E é isso que eu quero que as pessoas encontrem, a sua fé natural. Sabe? Que é esse caminho. Mas a fé natural está ligada a um Deus ou uma religião? Não a um Deus do jeito que nos foi colocado, a uma religião, mas a um sentido de pertencimento. Eu pertenço a este lugar e eu tenho essa função. Pertenço a esse mundo, eu estou aqui, mesmo que você não saiba nada. Uhum. E eu falo pela minha experiência, eu não sabia nada. Uhum. Eu não tive, eu me identifico com essa religião, eu vou por aqui. Não, eu li tudo, tudo que aparecia na minha mão, se fosse jornal velho, eu lia. Mas não, isso serve, não, isso não serve, não é isso, não é por aqui, sabe? Isso é intuição. Legal. É você manter essa chama acesa dentro de você, de buscar. Muito bom. Mas sem pressa. Ô Lili, a gente ouve muito falar hoje em dia sobre a saúde da alma, né? Como que esse processo de autodescobrimento, autodesenvolvimento pode nos ajudar aí na saúde da alma? E como a gente identifica que a gente tem algo para curar em nós? É uma pergunta muito interessante, mas ao mesmo tempo nós temos sempre que lembrar, como é que eu entendo a alma? Porque hoje se fala de todos os transtornos, se fala das doenças, nunca se falou tanto em doença, nunca se falou tanto em cura, em recursos. Só que, onde é que está a cura? Onde é que está a doença? A cura está dentro de você, a doença também.
E aí, como é que eu entendo isso? Como eu penso, como eu sinto, como eu faço. E quando eu começo a olhar para mim, sem vitimismo, mas eu falo, espera aí, isso não está legal. Eu não estou bem. Os transtornos mentais aumentaram muito, mas os transtornos físicos, as somatizações, elas estão assim, né, absurdas. Os médicos, os profissionais da área de saúde ficam até perdidos. Como é que vai se chegar ao que a gente tem até aqui? Embora hoje já exista um movimento para a questão da espiritualidade, da meditação, que é sempre tão falado. E o que é isso? É olhar para dentro. Nós temos muitas resistências. Quando você falou em algum momento sobre crenças, nós temos muitas resistências e crenças equivocadas. Quando a pessoa diz, não, eu olho por aqui porque aqui está dizendo que é desse jeito. Ok, é um norte. Mas como você sente isso? Tira essa informação externa e sinta. A grande dificuldade das pessoas é sentir. Mas não é um sentir emocional, eu estou triste, eu estou magoado. Não, esses são os desvios das suas questões emocionais, são a outra polaridade do emocional. Então, se eu tenho muita raiva, eu tenho que trabalhar nessa raiva. Essa raiva me adoece. Mas eu não consigo. Tá, aí tem orgulho, aí tem vaidade, tem tudo junto. Essas são as chagas da alma. Como é que eu chego nisso? Eu chego nisso olhando para aquilo que me dá tanta raiva. Um dia uma paciente falando isso, ela falou assim, mas eu tenho muita raiva, muito ódio. Ela falava assim de situações com pessoas muito próximas e que ela não conseguia se livrar daquilo. Falei, porque você de alguma forma não se perdoou pelas coisas que você se permitiu dentro dessa relação e também não perdoa as pessoas. Então nós temos que começar com isso, eu tenho que diluir isso com as ferramentas que estão dentro de mim. Legal. Lili, deixa eu fazer uma pergunta que talvez seja exatamente o que você falou agora. As pessoas que a gente entende, essa pessoa tem um gênio forte. Pode ser que ela tenha algum sentimento que não foi trabalhado, algum machucado na alma dela, e é por isso que ela é assim? Quem é o gênio forte? Eu sou um pouquinho, tá? Eu diria que pode ser um texugo, pode ser um lobo. Exatamente. Quem é que você abriga dentro de você? Uhum. Porque eu ter um posicionamento, ter uma personalidade bem estruturada, ter um ego bem estruturado, vai me dar uma ideia de que eu sou uma pessoa forte. Tá, qual é o vento que me derruba? Qual é o sopro que me incomoda? Qual é a tropeçada que vai explodir de novo essa raiva dentro de mim? Então eu tenho que ir naquele núcleo da raiva. Não tenho raiva de ninguém. Mas se essa pessoa pisar no meu calo, fizer isso, então tá ali. Sabe? Mas pode ser uma defesa também. É uma defesa. Nós queremos nos defender. Eu não quero ser machucado de novo. Eu não quero ser traído de novo. Eu não quero ser iludido de novo. Mas ninguém fez isso com você. Você talvez confiou demais, entregou demais, necessitou demais, deu poder demais ao outro e o outro se aproveitou disso. Talvez ele nem perceba que fez isso com você. Então você tem que trabalhar suas fragilidades. Não é contra o outro, é a favor de você. E trabalhar os sentimentos na hora que acontece. Na hora que acontece. Entender, por que eu tô sentindo isso? Sim. O que foi exatamente que me despertou essa raiva, ou essa tristeza, ou essa emoção. Tentar entender na hora, né? Na hora, porque você está no furor da emoção. Então, quando a pessoa está com raiva, ela pensa. Sim. Ela normalmente não pensa. Verdade. E ela não consegue substituir a emoção. Tô com raiva, já quero sair quebrando tudo. Alguém vai ter que pagar por aquilo que eu estou sentindo. Pode ver, uma pessoa com raiva, ela mata, ela machuca, ela se machuca, ela se perde. Então, é respirar fundo, conter a fera e falar, espera aí, onde é que está doendo? O que está doendo?
Por que aconteceu isso? Mas é o outro. Não, o outro já foi. O outro já passou. Aí é com você. Esse processo de autodescobrimento eu tenho que descobrir as minhas feridas da alma primeiro. Se eu não descobrir, eu não vou ter como conhecer mais, eu não tenho como ganhar um pouco mais de percepção da realidade, e conforme eu vou fazendo isso, eu vou movimentando a minha vibração, a minha energia, e vai acontecendo uma cura. Essa cura, ela não é... Eu posso usar ervas, eu posso usar isso, eu posso usar N recursos, inclusive os medicamentos alopáticos, homeopáticos, tudo isso vai me ajudar. Mas se eu não fizer essa reflexão, respirar fundo, espera aí, quanto eu tenho de responsabilidade nisso? Porque normalmente eu não quero ter responsabilidade, né? Eu fujo dela, não é? Porque o outro que fez eu ficar com raiva. Tem uma fala de Buda num dos livros de Osho, e aí o Ananda, que era o discípulo dele, pergunta assim, mas mestre, e a relação com o outro? E ele começa a falar do outro, ele fala, cadê o outro? Quem é o outro? Onde está o outro? O outro não existe. O outro não está dentro de você. Que interessante. Ninguém ocupa esse espaço dentro de você, a não ser você. Só afasta a responsabilidade do outro dentro do teu ser, né? Então ele não é culpado, ela não é culpada, é a circunstância. Não é uma questão de ser culpado, já foi. O que você aprendeu com isso? Porque nós temos um aprendizado em todas as circunstâncias da vida. Se eu não aprender no caminho, eu perdi a lição. Lili, você falou um pouquinho sobre Reiki. Para as pessoas que estão em casa que não conhecem, não sabem o que é o Reiki. Você contou como foi seu primeiro contato, né? Conta para as pessoas agora, para nossa audiência, o que é o Reiki? Ele pode ser entendido como uma religião? Não. O Reiki, ele vem de uma história, se a gente pode chamar assim, de um educador japonês que foi questionado pelos seus alunos. Ele era filósofo, enfim, dava aulas também sobre religião no Japão. Isso lá em 1800 e pouco, mais perto de 1900. E ele foi questionado sobre a questão da cura. O senhor está falando que cura, que Cristo curava, então demonstra. Como é que ele fazia isso? Prova pra gente que ele fazia isso. Ele falou, eu posso falar como ele fazia, mas eu não tenho como provar que ele fazia. Como ele fazia? E aquelas perguntas dos alunos deixou um questionamento muito grande. Ele largou tudo e foi buscar no mundo respostas para isso. Então ele foi para os Estados Unidos. Imagina isso em 1880, mais ou menos. Uhum. Ir para os Estados Unidos, tudo era difícil, não é? Sem recurso? Sem recurso, e ele fez toda uma via sacra, né? Foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, foi para o próprio Oriente, né? Porque ele estava ali, foi buscar no budismo, foi buscar no cristianismo, foi buscar em todas os segmentos religiosos, que não eram tantos quanto hoje. Uhum. Vamos pensar que hoje aquilo que, né, está aí para dar algum direcionamento já virou uma certa confusão. Sim. E ele passou aí mais de 15 anos nessa busca. E ele não encontrou a resposta. Nossa, 15 anos. Então, ele encontrou alguns símbolos dentro do budismo, ele encontrou algumas respostas, mas daí ele chega e ele vai fazer um retiro, ele vai fazer uma espécie de retiro meditativo no monte, no Japão, e se propôs a ficar 21 dias nesse retiro em jejum, só se alimentando com o que ele conseguisse ali, com água, enfim. Que ele queria entrar num estado vibracional de cura. E aí, quando deu os 21 dias, ele falou, bom, acho que já deu. Tal. Daí ele desce o monte, no descer ele se machuca. E automaticamente ele coloca a mão. E ele alivia a dor dele ali, e ele continua descendo. E ele está num estado alterado de consciência, porque quem é que passa 21 dias meditando?
E aí ele vai encontrando pessoas no caminho e se um se queixa, outro se queixa, ele vai, com permissão, vamos pensar que na Sim. cultura oriental você não pode ficar tocando as pessoas assim. Claro. Ele vai tocando as pessoas e ele vai curando. As pessoas vão se curando. Então, ele entendeu que ele estava pronto como um canal, ele canalizava uma energia. Não era necessariamente a energia dele, mas ele Sim. canalizava uma energia. Uhum. E assim ele foi curando muitas pessoas e foi fazendo esse trabalho. Quer dizer, quando veio esse conceito Reiki, quer dizer energia universal. Não tem nada a ver com religião. Embora ele foi estimulado por uma cura do Cristo, ou pelas curas do Cristo, ou pela imposição de mãos, porque era pela imposição de mãos. Ele chegava, colocava as mãos, Transmitia energia. e transmitia energia, mas a energia não era dele. Uhum. E aí depois, mais para frente, ali no começo de 1900, se estruturou então esse conceito Reiki, depois entra mais uma pessoa que colabora com ele, que estuda com ele, que já trabalhava com a medicina chinesa, e ali eles criam uma clínica e vão dando todo um direcionamento para isso. Mas não vamos formar um monte de gente, não existia isso lá atrás. O Reiki, ele veio para as Américas depois ali em 1970, 1950 mais ou menos, depois da guerra. Sim. Depois da Segunda Guerra, por alguém, né, uma havaiana que foi para lá e se curou nessa clínica, e daí ela recebeu todos os ensinamentos, enfim, e ela começa a divulgar. Né, e aí ela começa trabalhar com Reiki, e depois ela começa a formar os primeiros mestres, porque precisava divulgar. Legal. Então o Reiki, ele ganhou uma notoriedade maior no final de 1900, e tanto que a minha iniciação foi em 2000. Depois eu fiz o primeiro nível, depois o segundo nível, e o mestrado eu só fiz por causa do instituto. Senão eu não teria feito mestrado. Legal. Tanto que eu nunca trabalhei com mestrado a meu favor. E o Reiki hoje, ele ajuda a pessoa em quê, exatamente? Então, se ele faz um trabalho vibracional, energético, nós somos o quê? Energia. Energia. Vibração. Uhum. Então, ele vai ajudar o seu campo eletromagnético se organizar, se liberar aquilo que não é natural e se organizar. Nós somos um complexo que nós desconhecemos, Sim. mas que é fantástico. Então eu vi no Instituto o tratamento assim de tirar a pessoa de estado de pânico, principalmente no período da pandemia, pessoas que foram internadas, de ajudar a pessoa, e aí entra essa coisa, clareou, consegui ver isso, consegui perceber aquilo, nossa, estou mais calma, tudo isso. Por quê? Porque organizou esse campo, então não é uma coisa direcionada, trabalha nesse campo. E o canal de Reiki, que é a pessoa que foi iniciada no Reiki, ela está ali para fazer essa ponte na realidade. Por quê? Porque a pessoa desconectou. Entendi. Porque todos nós podemos fazer isso naturalmente. Em que campo que o Reiki promove essa cura para quem está buscando ele? É no campo emocional ou é no campo espiritual? Nos dois. Nos três. No físico, no emocional. Porque ele trabalha o campo engloba tudo. Que legal. E qualquer pessoa pode fazer? Qualquer, até criança, bebês, claro, a gente não recebe o bebê, mas a mãe que é um canal de Reiki, ela vai aplicar no bebê, aplica nos animais, aplica nas plantas, se aplica. Por que você acha que as pessoas têm tanto preconceito com o Reiki? Porque associaram a questão religiosa. Sabe, a mística, aquela ideia da mística. Sim. Só que se você vai em todos os lugares que fazem um trabalho com imposição de mãos, tá? Nós estamos trabalhando com frequência. Sim. O Reiki é uma frequência. É uma frequência de cura. Se você pega um passe, é uma frequência. São frequências. Até mesmo dentro da igreja, vai fazer uma oração com a mão. Uma frequência, você está numa frequência. Você está num campo, no macro, e a pessoa está recebendo aquilo
para ela. A questão do reiki dá para a gente estender num outro momento, porque ele é muito interessante. Eu tenho terapeutas que têm resultados muito bons. Talvez seja conteúdo até para um episódio inteiro. Exato. Sim, com certeza. Legal. É bem interessante essa terapia, né? E que ela não faz mal para ninguém. A gente está se encaminhando já para o final do nosso primeiro episódio e eu queria entender um pouquinho melhor, Lili. Você primeiro, num momento, há 5 anos atrás, procurou a Cíntia para fazer essa comunicação do Instituto e agora vocês procuraram a gente aqui na produtora para a gente produzir essa comunicação junto com vocês. Certamente você sentiu necessidade, nesses momentos, de se comunicar. Eu queria entender como foi esse processo, se ele veio do espiritual para você ou se começou dentro de você e partiu para o externo. E como que você sentiu isso? Qual foi a importância que você deu para a comunicação, tanto do Instituto quanto a sua própria comunicação? Olha, o que eu percebo dentro do meu pouco conhecimento de redes sociais, parece que são ondas, não é? Teve uma onda do Facebook, teve a onda do Instagram, teve a onda do... Começou lá atrás com o Orkut, né? Exato, lá. Então, agora o podcast parece que atinge mais as pessoas, leva mais a mensagem. Como eu tenho que contribuir, né? Porque a minha função eu busquei o meu caminho, achei o meu caminho, eu posso estimular as pessoas nesse caminho? Sim. Se eu tenho conteúdo para isso, eu tenho experiência, eu estou falando da minha experiência, da minha vivência, daquilo que eu adquiri de conhecimento. Então, eu sou uma colaboradora. Eu posso fazer esse trabalho como amparo para as pessoas e para elas conhecerem o Instituto e ver que o Instituto é um desses lugares, porque o Instituto ele está num campo eletromagnético próprio para isso. Tem trabalhos que são funcionais dentro do Instituto, a meditação, o próprio reiki. Às vezes a pessoa fala, eu vim fazer o tratamento aqui porque o campo é estável. Então, a busca do podcast é exatamente isso. Vamos levar isso para mais pessoas de uma maneira talvez não tão formal. Legal. Mas com a contribuição de outras pessoas. Sim. E aí... pode ser aquela pessoa que venha falar de nutrição, que venha falar de vibração, meditação, que venha falar até do esporte. Todos são recursos para melhorar esse estado do ser. Ô Lili, e por que as pessoas devem, né, acompanhar agora esse nosso podcast? Pode ser. E o que vem aí pela frente? O que elas podem esperar? Quando veio a ideia do podcast, você lembra que nós falamos sobre isso algumas vezes? Sim. Não é? A intenção é exatamente isso. As pessoas não sentir que elas não poderiam fazer. É simplificar esse caminho. O Instituto é para simplificar esse caminho de autoencontro. Sem uma imposição, claro, tem métodos, tem projetos, as pessoas têm que participar disso de alguma forma, mas se você conseguir entender melhor do físico ao espiritual, como você vive, você já está dominando o caminho. Então, você entender, por exemplo, que se você... O que você come? Como que você se alimenta? Que relação você tem com a comida? Que relação você tem com os movimentos? Hoje se fala tanto em exercícios físicos. Que relação você tem com... que seja até com a religião. Como é que é isso para você? Como que isso te leva nesse caminho? Então, tudo isso nós podemos explorar. Mas num viés simplificado, não num viés rígido, não num viés cheio de dogmas, de conceitos rígidos. Porque aí eu vou bem para a alma nativa. O caminho está aí para todos caminharem. Mas você só vai caminhar no seu caminho. Você vai receber contribuições em volta. Mas ninguém fará o seu caminho. Só você. E se você não consegue achar o rumo, a ajuda é essa. A ajuda é através
desses recursos que chegam às pessoas pela mídia, de chegar na instituição. As pessoas querem chegar lá, mas elas acham que elas vão se comprometer em relação à religião, em relação à própria rotina dela. Vai conhecer. Não tenha medo de conhecer. Você pode escolher. Você não é obrigado a ficar em lugar nenhum. Se você fica, é porque você tem alguma dependência. E principalmente no âmbito religioso, dependências não são muito bem-vindas, né? Não, a pessoa ela pode seguir a sua religião tranquilamente, mas ela pode se beneficiar desses recursos. Eles estão aí. A medicina, aos poucos, vai permitindo, vai abrindo esse espaço, a psicologia, todas as terapias integrativas no geral. Porque também, vamos falar, o que é terapia integrativa? Ajudar o ser humano a se integrar, todos os recursos se integrarem. Não é alternativa, complementar, não. Nós somos um ser integral. Se somos integral, nós temos que voltar a isso. E se eu tenho caminhos que podem me ajudar, vamos lá. Nós estamos finalizando o nosso primeiro podcast, expondo um pouco de tudo que podemos trabalhar. Teremos encontros fantásticos, encontros com pessoas que também trazem mensagens muito interessantes. E se você gostou do que nós exploramos aqui, então você tem muito a ganhar. E agradeço muito a Cíntia por ter se candidatado a vir, né? Ao Igor por estar aqui conduzindo o trabalho. E vamos em frente porque, né, a vida não para, é cheia de movimentos. E você pode, se você quiser, você pode ser um ser mais inteiro para você e para o mundo. Hoje gravamos o primeiro episódio sobre o Instituto, sobre os futuros trabalhos que vamos apresentar. Você tem a liberdade. E te convido aqui, reforço esse convite para você conhecer o Instituto Consciência do Ser. Pode parecer diferente, talvez até estranho, mas vai conhecer. Um ambiente ótimo, nós vamos te receber muito bem. Você vai conhecer terapias que talvez você já tenha até conhecido, mas vai conhecer num ambiente maravilhoso, num ambiente com uma energia harmonizadora. E assim você também tem a liberdade de dizer: ok, eu posso vir de vez em quando, eu posso fazer isso, eu posso participar de um grupo de estudos? Pode. Você pode fazer o que você quiser, não existe uma regra. Então, eu te convido, venha conhecer o Instituto, venha conhecer o nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, venha contribuir, porque nós precisamos de projetos. Se você tiver um projeto interessante, traga para nós. Hoje já estamos com a condição de utilidade pública. Então, quantas pessoas podem se beneficiar com esse trabalho? E você pode trazer o seu projeto para o Instituto. E você pode participar também dos projetos que estão no Instituto. O Instituto é uma casa para todos nós. Ela não é minha, ela é de todos nós, porque ela foi criada para isso, para despertar as pessoas nesse caminho, nessa busca, sabe, nessa cura de si mesmo. Então você está convidado.